Sejam bem-vindos ao Mimimi de Imigrante. Eu sou a Eduarda e esse é o episódio número 1. Meu nome é Jalice e a gente vai contar hoje pra vocês como que foi a nossa primeira semana, como que foi a nossa imigração, quando a gente chegou, desembarque. Nossa primeira semana aqui nos Estados Unidos. Isso. A gente tem uma plateia aqui, tá? Tem. Vocês vão escutar umas risadas, os choros. Sim, o Felipe não tá aqui hoje, então hoje a Sofia tá aqui. Se vocês podem escutar. A Lara também tá aqui. Então vocês podem escutar bastidores atrás. Mas é isso, tudo certo. A gente ainda vai dar uma lida aqui, um roteirinho. Mas é isso, é o primeiro episódio, né, gente? E a gente tá aprendendo. E vocês entendem a gente. Eu sei que vocês entendem. Valoriza a gente, porque... Deu trabalho, tá dando trabalho. E... Muito. E é isso. Vamos começar. Tu quer começar ou eu começo? Vai, eu vou começar. Tá. E a gente sempre quis vir, mas o Lucas não queria. E aí eu já comecei a te seguir, eu já vi as suas histórias. E aí eu falava assim, não, agora eu quero ir mesmo. Quando a gente vai vendo as coisas dos outros, parece que dá vontade de ir. Vai dando mais vontade. Aí eu cheguei e falei assim pra ele, se você não for, eu vou. Eu falei a mesma coisa pro Felipe. Aí a gente pegou e ele falou assim, então faz assim, se der certo, tudo, a gente vai. Se não der, a gente fica. Deu certo assim, de um jeito rápido e beleza, daqui a pouco a gente tava aqui. Quando a gente chegou aqui, usava muito Apple Pay, Pix no Brasil, então a gente veio com um negócio de vamos usar cartão, Apple Pay, tipo, no Brasil, aqui no T, pra mim... Aqui era primeiro mundo, né? Porque a gente quando tá no Brasil, aqui é primeiro mundo. Aí eu peguei, a gente chegou nos lugares, foi passar o Apple Pay, não passa, tipo, no Walmart, foi o primeiro lugar que a gente foi no Walmart. E aí não passava, eu falei, uai! Aí a moça falou, não, só físico. E aí eu trouxe só um cartão físico, e era internacional, mas eu precisava ter... Habilitado. Por aqui eu não conseguia habilitar mais. Aí a gente foi no Dollar Tree, e no Dollar Tree ele passava o Apple Pay. Aí a gente comprou aqueles cartãozinhos gift card. Aí falava pra moça, recarrega tanto. E aí pagava o Apple Pay. E quando vocês foram no Walmart comprar os negócios que não passou, teve que deixar tudo lá? Eu devolvi tudo. Aí a gente passou uns dias fazendo isso e aí depois deu certo, a gente abriu as contas e aí pegou o cartão daqui. Mas foi umas semanas aí assim. E como foi vocês passar no aeroporto, na imigração? Foi de boa, tranquilo? Foi muito tranquilo. Nossa, o meu também foi muito tranquilo. Muito tranquilo. Assim, nada. A gente chegou era de madrugada. E a gente ainda tinha que pedir pra trocar o voo, porque o nosso voo tava pra 4 horas depois, era escala, a gente desceu no Texas. Houston, como fala? Também não sei. Eu não sei. A gente fez a escala lá e o nosso voo era pra 4 ou 5 horas. A gente chegou assim, falou com eles, a gente não fala muito bem inglês, aí a gente precisa trocar o voo, se tem um antes. Ela falou, não, tranquilo, se tiver vaga a gente já troca, bem de boa. Trocaram nosso voo, a gente pegou as malas e passou. A imigração de vocês foram no Texas, então? Foi no Texas, mas foi muito de boa mesmo. Brincaram com a gente. Aí depois disso a gente pegou, agora já aqui, contando os perrengues daqui. Fomos pro... Não, calma. Qual que foi a primeira impressão de vocês quando vocês saíram do aeroporto e viram os Estados Unidos pela primeira vez? Foi que o Lucas falou assim, eu nunca mais vou embora. Assim que ele saiu do aeroporto, ele teve... Não, a hora que ele chegou, bateu o pé, lá no Texas tem uma parte assim, toda aberta assim, que a gente vê tudo, e é bem grande, tem o trenzinho pra gente andar. A hora que ele olhou ali, ele falou assim, eu nunca mais vou embora. Não tinha nem saído do aeroporto.
Caraca. Aí eu já falava, era aqui o meu lugar, eu já sabia que era. Aí foi isso. Aí depois a gente já aqui, quando a gente foi alugar apartamento, gente, esse negócio de repasse, De por apartamento. favor, não façam. De repasse, por favor, gente, não cai nisso não. Aí, o nosso primeiro perrengue aqui foi o aluguel. A gente foi alugar um apartamento. A gente entrou, a gente não sabia nada aqui ainda, como que era. A mulher falou assim, é um repasse, eu tô saindo, eu preciso de um depósito e o aluguel. A gente pegou o dinheiro, pagou o depósito e o aluguel. E com 20 dias dentro da casa, ela pegou e falou assim, eu preciso que vocês saiam. Tipo, era bem dezembro, janeiro ali. Não, no Natal, bem no Natal. Ela falou assim, tem 20 dias pra vocês saírem. Eu falei assim, ela tá prejudicando, então eu vou prejudicar ela também. Aí eu fui lá no office e falei, vou ir na corte, porque eu aluguei apartamento e dei os depósitos, dei o aluguel, paguei o aluguel e ela tá pedindo pra me sair. Tu sabe se repasse de apartamento é legal? Não, não é. É ilegal. Eu falei pra eles o que aconteceu, que a gente tinha alugado o apartamento, pagado o mês, pago o mês, né, o depósito e o aluguel do mês. E com 20 dias pediram pra gente sair. Aí ele falou assim, mas eu não posso fazer nada. Eu tava até achando que ele fazia parte do esquema. Não posso fazer nada, porque o contrato que tá aqui é o nome deles. É com a pessoa. E depois eu até acho que eles começaram a fazer isso com outras pessoas também. Quando tu chegou, tu ficou no hotel. Foi, no hotel. A gente ficou 15 dias no hotel. Aí depois ficou 20 dias nesse. E depois 20 dias nesse apartamento. Aí foi que a gente alugou a casa. Que também, assim, deu tudo certo. E foi, tipo assim, depois eu ainda falei. Tinha que acontecer. Aí a gente foi comprar um carro também. Golpe também, gente. Quando você chegar aqui pra comprar carro, vocês ficam espertos. Porque eles vão passar a perna em você. No meu caso, o que aconteceu? Eles me cobraram o valor de entrada, falaram pra mim que o banco tinha financiado só uma parte e no fim, quando chegou os contratos pra mim, chegou o valor maior. O carro valia 10 mil. Valia 10 mil o carro, eles me pediram 3 de entrada. Quando chegou o contrato do banco era 12 mil e lá vai cacetada, quase 13 mil. Eu vou te falar que eu acho que aconteceu isso com o meu carro e eu nunca fui atrás. Eu tenho certeza absoluta, porque, pra quem não sabe, a gente chegou aqui na Flórida. Mas a gente morou esses 2 anos e pouco em outro estado e agora a gente voltou pra Flórida. Mas a gente não chegou a morar aqui de fato quando a gente chegou. A gente só desceu, comprou o carro, depois eu conto direito. Então a gente comprou um carro aqui. Eu tenho quase certeza que eles fizeram a mesma coisa com a gente. Não, pra mim, assim que chegou o contrato, eu já vi que tava errado. Eu já entrei em contato com o banco. Eu já entrei em contato com o banco. E aí eles me mandaram assim. Aí eles me mandaram assim. Você tem como provar que eles fez isso? Porque você assinou o contrato. Aí eu falei, realmente, eu assinei o contrato, mas estava tudo em inglês. Ele falou que era só assinar, que não tinha nada de errado. Eu confiei na palavra às vezes eles não dão nem tempo de tu ler o contrato. Então, Exato. sempre, gente, leia o contrato, traduza, manda pro ChatGPT e leia o contrato. Se eu tivesse ChatGPT naquele dia, eu não tinha caído. Mas assim, deu certo também. Aí eu peguei e quando eu fui pra assinar, quando a gente foi ver o carro num dia e pra assinar foi no outro. Aí o Lucas não foi. Aí o que aconteceu? Eu falei assim pra ele, me marca direitinho o valor pra eu me mandar pro meu marido. Eu falei. E eu tirei uma foto e saí ele atrás e o nome da loja bem atrás. Gente, minha sorte foi que eu tinha essa foto. Eu enviei pro banco, não deu 15 dias eu recebi a carta do banco falando assim, seu financiamento foi cancelado, você pode entregar o carro pro banco, pra loja, que agora é com eles. Então, assim, realmente eles cancelou, porque se não, ia sujar meu nome.
E o nome aqui é assim, não tem como você ficar sem nome. Aqui, carro, é muito perigoso comprar carro, na hora de comprar carro. Na hora de alugar casa, nunca pega de repasse. Eu quase peguei uma de repasse, não peguei ainda bem. E também tem que tomar cuidado com quem tu vai trabalhar quando chega. Porque tem gente que vai trabalhar, passa uma semana trabalhando, a pessoa vai falar que você vai receber no final da semana e você não recebe. Já escutei várias histórias sobre isso, várias. E quais foram os teus primeiros choques culturais quando tu chegou aqui? Língua, trânsito, comida, sei lá. Gente, foi eu chegar aqui e todo mundo fala português. É porque aqui... Eu tô olhando pra lá. Desculpa, eu tô olhando pra lá. É que aqui... aqui na Flórida, principalmente aqui onde a gente mora, é muito brasileiro, gente. Muito brasileiro. Muito, 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 muito. O meu foi quando eu cheguei lá, quando eu morava no outro estado. Todo mundo só fala espanhol. Eu achei que eu ia aprender inglês assim, ó. Eu falei, nossa, eu vou entrar lá, vou ser imersa no inglês e vou aprender inglês muito rápido. Aprendi a falar mais espanhol do que inglês. Não, isso aí é verdade. Muita gente fala assim, quando eu chegar lá ou quando eu estiver lá. Eu conheço gente assim que tá aqui há anos e não fala inglês, eu também conheço. Infelizmente eu sou uma dessas pessoas. E isso é uma coisa assim, gente, que precisa, porque você tá aqui no país deles. Então, eles não têm que te entender, você que tem que entender eles. Por mais que seja turista, tudo bem, você tá aqui uma vez ou outra, mas se você mora aqui, precisa aprender sim. Sim. E agora conta aí você um pouquinho. Eu acho que no começo foi meio parecido. O Felipe não queria, eu queria, era o meu sonho e isso foi antes da pandemia. Eu decidi vir como au pair. Eu tinha juntado dinheiro e eu falei que eu ia vir como au pair. E aí ele falou que ele não ia vir de jeito nenhum, que ele me deixava na porta do avião e quando eu entrasse no avião cada um ia seguir sua vida, que ele não acreditava em namoro à distância, enfim. Eu falei pra ele que eu queria só 1 ano aqui de experiência. Mas, tudo bem. Assim, eu falei pra ele que eu não ia desistir do que eu queria. Só que nisso, veio pandemia, lockdown, tudo fechou e tá. Deixei um pouco mais pra frente. Aí, quando tudo passou, a gente já tava casado assim, morando juntos. A gente já tinha adotado mais um cachorro juntos, já tinha mobiliado a casa, veio de novo essa vontade de mim. E eu falei pra ele assim, de um dia pro outro, falei do nada. Falei, olha, eu vou, se você não for, a gente, sei lá, faz guarda compartilhada dos cachorros, mas eu vou e acabou, com ou sem você. E aí ele sentiu o choque que eu realmente ia dessa vez e, sei lá, eu já tava mais madura, né, enfim. E aí ele pesquisou muito, no outro dia ele acordou e falou que ia também. Daí falou que ia vir, e aí eu tive que mudar todos os meus planos, porque a princípio eu ia vir como au pair. E pra quem não sabe, au pair é um plano que você vem pra cá como babá, então você já tem um visto certo, você já tem casa, você já tem, maioria das vezes, carro, tem um salário, comida, tudo. Então, esse era o meu plano. E aí ele decidiu vir, e aí eu tive que mudar tudo e ver o que a gente ia fazer. E decidimos ir pra Maryland, que é onde a gente morava, porque ele tem uma tia que mora lá. E ela chamou ele e falou que ia dar todo o suporte pra gente de início. E aí foi isso, a gente chegou. Eu não posso falar de muitos perrengues aqui, porque eu confesso que eu não tive muitos perrengues, graças a Deus. Tive alguns, mas não muitos, assim. Quando chegamos, a gente desceu aqui, em Orlando. Só que nosso voo chegou à noite, era 11 horas da noite. E a gente não tinha chip de celular. Então, eu não sei se tu tinha chip de celular. Tu tinha quando tu chegou aqui? A gente comprou um no Brasil. No Brasil? Pra funcionar aqui. Nossa, a gente não. Nossa, a gente foi muito burro. A gente chegou sem chips de celular, sem internet, sem nada. Ele já veio. E aí, quando a gente desceu do avião, o celular não pegava mais. E aí, a gente falou assim, tá, no aeroporto tem Wi-Fi. A gente tinha alugado um carro, fomos na locadora dentro do aeroporto mesmo. Conseguimos colocar no GPS dentro do aeroporto o número do hotel, né? O endereço do hotel. Fomos até o hotel, que a gente tinha alugado para 4 dias. Então a gente chegou no hotel, era, sei lá, umas meia-noite, quase 1 da manhã, com fome. Aí quando a gente chega no hotel, na nossa cabeça, a gente coloca no GPS alguma coisa para comer,
fala com os pais, né? Não sei o que, se comunica. Só que a gente chegou no hotel, o hotel não tinha internet. Não tinha Wi-Fi. Aí a gente chegou no hotel sem internet, sem celular, sem nada. Aí falamos, e agora? O que a gente vai comer? O que a gente vai fazer? A gente desceu andando, assim, foi andando pela rua pra achar alguma coisa pra comer. Paramos num Dennis que tinha perto. Foi o que a gente comeu, comprou água e voltou pro hotel. Falou, mãe, de manhã a gente se resolve. Acordamos de manhã, pegamos o carro sem nada, assim, sem nada. E nisso, a minha mãe, lá doida, achando que a gente tinha sido sequestrado, a imigração tinha pegado a gente, sei lá, o que ela achou. Ela já queria chamar a polícia, porque a gente já tava a gente veio voo direto. Então, de São Paulo até Orlando dá 8 horas, mais ou menos. Então, a gente já tava 8 horas de voo, mais a madrugada toda do outro dia, a gente sem comunicação com ninguém do Brasil. A gente simplesmente sumiu do mapa. Minha mãe queria chamar a polícia já. Aí pegamos o carro e fomos andando sem rumo, com o carro. A gente não sabia o que era milha. Pra quem não sabe, aqui não é km, é milha. A gente não sabia o que era milha, a gente não sabia ler placa, a gente não sabia nada. Não sabia nada. A gente só foi andando com o carro. Daí eu falei, vamos parar em algum restaurante, a gente pede senha de Wi-Fi, tem que explicar o que tá acontecendo. E aí no caminho a gente viu um Dunkin' Donuts, que eu via muitos vlogs. E aí o povo ia muito nos Dunkin' Donuts aqui da Flórida, que fala que saiu o Donuts fresquinho e tal. Eu falei, nossa, eu sempre quis comer esse negócio, vamos parar aqui. Daí a gente parou, conseguiu o Wi-Fi no Dunkin' Donuts, aí a gente conseguiu entrar em contato com a família, conseguimos pesquisar algum lugar pra comprar chip de celular, que era a nossa prioridade. De lá a gente já foi no lugar de chip, fizemos chip e aí a gente conseguiu começar a vida. Mas de início era pra gente ficar aqui 4 dias, alugar um outro carro, que era pra gente pegar esse carro aqui e entregar no outro estado. Mas chegamos aqui bem uma semana depois de um grande furacão que teve aqui na Flórida, né? Terra dos furacões. Então, o que aconteceu? O povo que era pra ter viajado na temporada de furacão cancelou os voos e veio todo mundo na mesma época que a gente. Então, assim, Orlando tava lotado, não tinha carro pra alugar mais. E aí a gente, e agora como que a gente vai fazer? Porque aqui a gente só tinha hotel pra 4 dias, a gente não conhecia ninguém, enfim. A gente tinha que ir pra esse outro estado que fica em torno de 16 horas. Procuramos voo, passagem aérea. Porém, assim que a gente chegou aqui, o Felipe foi no Walmart no primeiro dia. No primeiro não, no segundo dia. A gente chegou aqui, ele comprou uma impressora. Tipo assim, como que a gente ia levar uma impressora no voo? Não dava pra gente ir de avião. Aí a gente decidiu ir de trem. Pesquisamos passagem de trem, caríssimo. Aí decidimos comprar um carro. Aí eu falei, cara, vamos comprar um carro. Pesquisamos e vimos que dava pra comprar carro parcelado só com passaporte aqui na Flórida. Compramos um carro parcelado só com passaporte aqui na Flórida, que inclusive é o carro que a gente tem até hoje. Tomamos um pequeno golpe, o carro veio com vários defeitos. A gente foi daqui até lá passando um super perrengue. Esse dia foi um super perrengue, a gente achou que não ia chegar. O carro foi parando no meio da rua, o carro foi se desmontando, assim, o negócio de baixo do carro caiu. A gente foi arrastando o protetor do... Como que é o nome daquele? Protetor de kart? Esse protetor aí caiu, a gente foi arrastando daqui até lá, assim, 17 horas de viagem. Foi horrível, esse dia foi horrível. Aí uns perrengues. Chegamos com mala pra 4 dias. Viemos com roupa de calor, o estado que a gente foi tava frio. Chegamos lá 3 graus, a gente não tinha roupa. A gente passou numa Five Below e comprou uma calça da Five Below. Porque da loja de $5. A gente não tinha roupa de frio. Aí quando chegamos lá, tentamos alugar... Eu já te contei essa história do perrengue da casa, da mulher? Da Não. chave? Que a gente alugou uma... A gente chegou, ficamos na casa do tio dele durante uma semana, que era o tempo pra gente procurar um lugar pra morar. E aí a gente achou um basement, que era a nossa coisa principal, porque não precisa de muita documentação pra alugar. E aí a gente achou um basement grande, bonito, não sei o que, tal. Alugamos o basement. Só que o nosso dinheiro tava no Brasil. E aí a gente tava esperando fazer o câmbio pra cá, pra poder dar o depósito. Só que a mulher já tinha entregado a chave na nossa mão, tava tudo certo. Eu tava esperando passar o feriado pra poder dar o depósito, que tava meio que tudo certo.
Nisso, uma moça da igreja do tio do Felipe entrou em contato com ele, falando que a mulher dessa casa era louca. Que ela entrava dentro dos quartos, vasculhava as coisas dos hóspedes, de quem alugava, olhava a casa inteira, tipo, quando não tinha ninguém. E um cara do anterior que morava lá colocou uma câmera, porque ele já tava desconfiando que as coisas estavam mexidas, e viu ele entrando. E nisso o tio dele me mostrou que a gente não tava acreditando. E aí a mulher super gente boa, gente brasileira, super gente boa. Só que quando a gente viu, era mulher, na filmagem. Ela entrando assim, devagarzinho no quarto, abrindo a gaveta, vasculhando, olhando o cheque, quanto eles ganhavam. Daí a gente falou que não queria mais, devolveu a chave, enfim, não falamos o porquê, lógico, mas só não quisemos mais. E fomos procurar outros lugares. Daí tivemos os perrengues simples, que todo mundo tem. Dormir no chão, não tem móvel, não tem cama, não tem nada, dormimos no chão. Dormimos no carro, que a gente ficou com medo de entrar dentro da casa. A rua muito escura, a gente ficou com medo e esperou amanhecer pra poder sair de dentro do carro. E foi essas coisas, eu acho, assim. A gente não passou muitos perrengues aqui, não. Uau, não. Ah, mas a comparação do povo que perde dinheiro aqui, Ah, de golpe sim. assim, a gente quase levou um pequeno golpe que a mulher ia vasculhar nossas coisas, mas... Mas assim, e o nosso carro, certeza que o nosso carro ele foi financiado mais alto do que ele realmente vale. Absoluta. Eu acho que isso aí eles fazem todos, não é possível. Porque a gente não lê contrato. Agora eu leio o contrato, a gente alugou a casa. Se na época que eu tivesse o chat GPT, eu ia falar, você vai ficar esperando aí que eu vou ficar jogando aqui no chat, esperando ele. Mas uma coisa, o Lucas falou que assim que ele chegou, olhou na janela e falou, aqui é pra mim, né? O Felipe assim que desceu, entrou no carro, que a gente saiu do aeroporto, ele olhou assim, aqui a Orlando, e falou assim, quero ir embora. Ele falou, eu tô morando num sítio. Porque as coisas são muito longes, não tem casas perto. E ele falou, eu não imaginava os Estados Unidos assim. Ele falou assim, eu não imaginava que era assim, eu imaginava que era tudo, sei lá, não sei o que apareceu na cabeça dele, acho que, sei lá. Mas ele não imaginava que as coisas eram muito longe, que tinha muito mato, muito mato, muito mato, muito mato. E aqui até que não tem tanto, mas onde a gente morava tem mais. Mas tem bastante. Lá no Texas, quando a gente desceu... e a gente pegou o segundo avião, a gente chegou de madrugada e quando a gente pegou o segundo já tava claro. A hora que subiu, a gente só via mato. Também, só mato também. E muito bicho. Assim, lindo, maravilhoso. Eu fiquei assim. Não, o Felipe não achou lindo. Ele achou, eu tô morando num sítio. Sei lá, ele tem trauma de sítio, não sei. Mas ele achou isso. O que a gente não esperava? Tu falou que a gente não esperava, que tu não esperava do português, do povo falando português. Português, eu não esperava do português que fossem tão receptivos também. Eles ajudam muito você. Por exemplo, eu já vi casos de gente falando que americano não gosta de brasileiro. Mas assim, eu não tive isso de jeito nenhum. Todos os americanos que eu vi, que eu convivo até hoje, são assim... Eu chego pra pessoa e falo, eu falo inglês, mas não falo muito bem. Eu entendo, mas eu não falo. Eles falam, não pode, me ajuda. Aí o que eu não consigo falar, eu traduzo. Aí eles falam pra eu tentar. Eu também não tive problema não com ninguém, assim, em questão disso, assim. Falam que eles não gostam. Realmente, tem uns que não gostam. Mas depois que a gente tá aqui, a gente entende também por que eles não gostam. Tem muita gente folgada aqui. Sim. A gente, não só brasileiro, tá? O brasileiro imigrante tem muito, mas a gente não chega nem perto dos outros países. Tem muito mais imigrante de outros países do que brasileiro. Então, assim, as pessoas são muito folgadas. Eles acham que eles têm que entender a língua deles. E, assim, aqui é o país deles. O mínimo que a gente tem que saber é falar inglês. E tem gente que é folgada, tá? Acha que tem que viver a cultura do outro país, sendo que não é assim, sabe? Aqui é a cultura deles, a gente tem que se adaptar a isso e acabou, né? Não é nossa terra, não é nosso país. Então, eu entendo também porque tem gente que tem esse receio de imigrante, assim, no geral, não só de brasileiro. Mas eu percebi que sempre quando a gente chega, eles sabem que a gente é latino. Ele olha pra nossa cara, eles sabem que a gente é latino. E aí eles tentam falar espanhol ou alguma coisa do tipo, mas quando a gente fala que é brasileiro, pelo menos lá, aqui eu nunca senti isso porque aqui é muito brasileiro, mas lá, toda vez que a gente falava que era brasileiro, eles vinham falar
espanhol ou chamava alguém que falava espanhol, eu sempre falava, desculpa, eu não falo espanhol, eu sou do Brasil e falo português. Daí eles, do Brasil, tipo, eles mudavam a feição, eles mudam o jeito, tipo, eles ficam muito felizes de brasileiro, sabe? Aí eles falam futebol, Pelé, Rio de Janeiro, aí eles tentam falar obrigada, é bem engraçado, assim, eles gostam de brasileiro no quando geral. a gente chegou e pegou o trenzinho ali no Texas pra pegar o outro avião, tinha um piloto. Ele tava indo pra pegar um avião também. E aí ele falou assim, ele viu a gente conversando, aí ele falou com a Laura, e aí ele falou assim, vocês são de onde? Aí a gente do Brasil, ele, nossa, Brasil is beautiful! Até hoje eu lembro dele falando isso. E assim, ele falou tão feliz, porque ele falou que já foi pra lá e ele gostou muito. Eles gostam muito do Brasil. Tanto até que a minha professora de inglês, ela não é americana, mas ela mora aqui há um tempo, ela já andou quase todos os países, assim, já viajou muito. E ela ama o Brasil, ela ama tudo do Brasil. Tipo, geralmente, quem é de fora gosta da nossa cultura, a gente é receptivo, a gente é amoroso. Enfim, algum conselho que você daria pra alguém que tá vindo e o que você faria diferente na sua chegada aqui? Eu me prepararia mais nesse sentido do cartão, que eu acho que foi o maior perrengue que a gente fez. Tipo assim, sem cartão. Tá, uma coisa legal de falar, tu passou 15 dias no hotel. Tu comia o quê? A gente comprava no Walmart umas marmitinhas prontas, ou a gente ia em restaurante também. Mas tinha café da manhã no hotel, bem americano, mas tinha uns brownies que eles fizeram. Gente, que delícia de brownie. Panqueca, a gente comeu muito. Mas a nossa comida era aquelas marmitinhas prontas do Walmart. Nossa, ponhava no micro-ondas. Mas a gente ia pra restaurante também, McDonald's. Um adendo, eu não gostei do McDonald's daqui, eu achei diferente. Eu gosto. Assim, o do Brasil é muito melhor, óbvio. Mas eu não gosto do consigo McDonald's comer. aqui. Eu não consigo. Eu gosto do Não McDonald's. consigo. É mais simples, mas a gente entende que aqui é feito pra ser barato. No Brasil, não. No Brasil não é pra ser barato, é pra ser um momento especial, em família. Assim, aqui não. Aqui é fast food mesmo. É pra você pegar, sair, comer rápido, andar. Tanto é que os McDonald's daqui quase nunca são muito cheios, assim. É uma coisa mais... Aqui o povo não tem tempo, né? Geralmente. Eu comi a primeira vez e aí eu fiquei só a batata. A batata deles é a melhor no Brasil, aqui eu acredito que no mundo. Mas o lanche eu não consigo. O Lucas e a Laura comem, mas eu falo assim, vamos no Burger King ou vamos no Wendy's, pra mim é outro lanche. O deles eu não consigo. Eu gosto de lá. Eu gosto mais do Burger King, mas eu quase não como Burger King, eu como mais Mac, porque tem um Mac em cada esquina. É mais perto. E é mais e barato. aí eu daria também um conselho, tipo, aprenda inglês, tenta. A gente já tinha muito, porque a gente já, tipo assim, a gente não sabia falar fluentemente, mas a gente já tinha um vocabulário grande que ajudou. A Laura mesmo, ela sempre estudou em escola bilíngue, então ela já tinha um vocabulário grande. Quando ela chegou aqui, a gente foi fazer os chips, os telefones daqui. Ela falou, mãe, quero ir no banheiro. A gente tava na loja. Aí eu falei assim, oxe, vira aí e pergunta pra ele onde que é. Aí ela foi, where is my bathroom? Com 2 dias aqui. Aí ele apontou pra ela foi certinho. Eu acho que o que eu mudaria de diferente, eu estudaria mais inglês. Que é uma coisa que eu mudaria, não faço isso nem aqui. Inglês pra mim é muito difícil. Lei da atração, não é difícil nada, eu vou aprender a falar inglês, é muito fácil pra mim, vai entrar na minha cabeça. Mas eu me preparei melhor no inglês. Cara, sabe que eu gostei da minha trajetória aqui, não sei se eu faria alguma coisa diferente. Talvez eu teria um pouco mais de responsabilidade de ler contrato, que é uma coisa... Tem contrato, eu também. E... Só, assim, eu acho que eu não faria nada diferente. A minha trajetória foi uma Só trajetória inglês boa. mesmo. E ser mais atento e não... Assim, Deus colocou na minha vida muitos brasileiros bons. Todo mundo fala, cuidado com os brasileiros que entram no seu caminho, né? Não sei o que, não sei o que. Mas
No meu caso exclusivo, eu tive bons amigos aqui e boas pessoas. Eu sei que eu tive muita sorte com isso. Mas eu teria mais cuidado com pessoas querendo vender coisas no geral, assim, tudo que você for comprar de alguém, independente de quem seja, principalmente brasileiro, ou alugar casa, leia o contrato, seja precavido, seja chato, pergunta, sabe? Seja chato. Eu sou uma pessoa que eu aceito qualquer coisa, não gosto de empate, assim. Então, pra mim, é muito fácil os outros me dar golpe e me golpear em qualquer coisa. E uma coisa que. Um conselho que eu daria, vem preparado financeiramente. Eu sei que é difícil a gente falar isso pra quem tá no Brasil, porque realmente a gente converte pra 5, pra 6, é muito difícil, é muito. Mas se prepara aí, nem que seja anos, assim, vou pegar 2 anos da minha vida e vou ficar juntando dinheiro pra isso. Meu objetivo, minha meta, meu sonho. E então vai ser essa temporada da minha vida comendo barato, não saindo, não viajando no Brasil pra me realizar esse sonho. Mas se prepara financeiramente, porque pra você não passar perrengue. Sim. Né? Os perrengues vêm muitas vezes por conta ou de conhecimento, ou falta de conhecimento, ou falta de dinheiro. Então tenta se cercar de todos os lados. Eu tinha muito conhecimento em algumas coisas, a gente se precaveu em dinheiro para algumas coisas, mas eu não tinha muita maldade. Então esse negócio do carro, eu jamais pensaria que o cara ia fazer isso. Porque a gente Também pensa. não. Porque a gente pensa assim, é só no Brasil que acontece isso. A gente se sente muito seguro quando a gente chega aqui. Mas não é bem assim, sabe? Gente, aqui tem muito golpe. Tem muito golpe. Muito golpe. Muito golpe. Eles sabem quando é acabado de chegar, eles sabem que você não fala. Mesmo que você fale, eles sabem quando você não tem experiência. Não é nem a questão do inglês, é a experiência do país, num todo. Não, nesse caso aí também nem não só no brasileiro, por exemplo, eu vou te ajudar. Brasileiro que chegar pra você, vem que eu vou te ajudar, fica com o pezinho atrás. Mas no geral, tem muito scam que eles falam que golpes de americano, mas a maioria hispano. Muito scam, tipo assim, dia inteirinho, SMS, ligação você muito. recebe. Já recebi ligação, o pessoal falando, eu tô na sua porta entregando uma encomenda da Amazon, você pode verificar pra mim o código que vai chegar no seu telefone. Nossa, gente, eu te falei esses dias da mulher que me mandou mensagem falando que tava. Uma mulher não, a tia do Felipe, que tava vindo pra cá, se eu não podia receber uma encomenda no aeroporto. Pra mim buscar uma encomenda no aeroporto. Eu sou besta de buscar uma encomenda no aeroporto. Daí na hora a gente mandou mensagem pra ela, não era ela, óbvio, né? Mas a pessoa falando que tinha $10.000, um MacBook e joias dentro. Tipo. Imagina que alguém vai enviar isso por. Já recebi e-mail, gente, e-mail. Eu recebi e-mail de uma moça falando que ela tava saindo do país, se eu podia ajudar ela, receber ela na minha casa, pra mim, porque ela precisava. Coisas assim, sabe? Pra você passar seu endereço, pra você passar seu telefone pessoal. Então, assim, tem que ficar muito ligado, muito, muito, muito ligado. Aqui. Tem bastante. Não é só no Brasil, não. Aqui tem muito também. Falam que tem até chupacabra nas maquininhas dos postos, Dos né? postos, Pra tomar cuidado de inserir cartão. Eu uso aproximação. Só aproximação ou ir dentro do coisa. Porque aqui, nós mesmos que abastecemos, né? Pra quem não sabe. Então, a gente tem a maquininha que a gente insere o cartão. E eles sempre falam, não coloca porque tem chupacabra e vai clonar seu cartão. E... assim, acontece, tá? Aqui não é o país mais seguro do mundo, não é o lugar mais seguro do mundo e as coisas acontecem. Mas é isso, a gente ficaria mais de olho nisso, nessas questões de golpes, sobre o inglês, se planejar realmente. Quando a gente veio, a gente não tinha muita coisa pra perder. Se desse errado, a gente podia voltar aqui, a gente tinha família e tudo ia recomeçar, ia dar tudo certo também. Mas aqui também deu, graças a Deus. Mas, tu quer voltar pro Brasil? Hoje não. Não, desde quando eu cheguei eu não quero. Eu não queria, mas eu confesso que eu tá me batendo à vontade, assim. Mas eu tava conversando isso com a minha mãe hoje, que o Felipe não assista esse vídeo, porque senão ele vai se empolgar.
eu nunca quis conhecer a Europa. Nunca. Tipo, tipo, nunca foi um lugar que eu tive vontade. também não. Nunca, assim. Nenhum país, gente. Nenhum país. Mas, de uns tempos pra cá, eu venho tendo vontade de ter uma experiência de morar na Europa. Então, é uma coisa que eu venho pensando, querendo começar a pesquisar. Porque eu e o Felipe é meio doido, tá? Quem não conhece a gente e não segue a gente, a gente decidiu vir assim, do nada, planejamos tudo, montando tudo. Eu comprei minha passagem. Tu comprou quanto tempo tua passagem de antecedência? Poucos tempos também, né? Gente, essa história aí eu vou contar no próximo, porque é um pouquinho grande, mas... Tu comprou pouco tempo também, né? A gente comprou menos de um mês, assim, nossa passagem. Pra a gente nossa vir. foi uma história aí, dá uma história aí. E aí a gente fica. Eu tenho até medo um pouco disso da gente, porque foi a mesma coisa quando a gente foi mudar de estado. E aí quando começa a dar vontade, um siricuti com um formigamento, querendo mudar, assim. Mas eu, sei lá. Olha, não vou Mas deixar. assim, estamos gostando daqui, tem suas partes difíceis, suas partes boas. Acho que todo lugar do mundo. Mas uma coisa, agora eu vou falar uma coisa que uma menina me mandou mensagem pra mim no Instagram. E aí eu sempre recebo esse tipo de mensagem, sempre. A Duda recebe mensagem pedindo dinheiro. Eu não recebo muito, ainda bem que não continue não pedindo, porque eu não tenho pra dar. Mas esse tipo de mensagem que a menina... Acho que as pessoas me veem como corajosa. É uma coisa que eu não sou, mas as pessoas sempre me perguntam pra me dar incentivo de coragem. Elas perguntaram assim, a menina... Eu sempre recebo esse tipo de mensagem, mas a menina me mandou assim... eu quero muito ir, tenho uma oportunidade de trabalho e tal, mas eu tô com muito medo e eu não sei o que eu faço, porque família, não sei o que, tal, tô com muito medo. E é uma coisa que eu vou falar agora pra vocês que querem vir ou pra cá, ou pra outro lugar, ou sei lá, até mudar de estado dentro do Brasil mesmo. Gente, vai. Tipo, pode dar errado, pode dar... Não tô falando que vai dar certo, eu não tô falando que aqui é a melhor coisa do mundo. Vocês podem chegar aqui e odiar isso aqui. O Felipe não morre de amor por isso aqui. Lógico que ele gosta de muita coisa. Mas ele não gosta do jeito que eu gosto, do jeito que ela gosta. Ele não vê essa magia que a gente vê de uma certa forma. Gosto é uma coisa muito pessoal. E tá tudo bem se você chegar e não gostar. Mas, pra mim, no meu pessoal, é horrível você viver com a sensação pro resto da sua vida de pensando como que seria se eu tivesse ido. O que mudaria na minha vida se eu tivesse ido? O que eu faria se eu tivesse lá, sabe? E você ficar vendo o seu sonho através dos outros, sabe? Por uma tela. Pode dar muito errado, pode. Mas também pode dar muito certo. Ou pode dar muito errado, mas só de você voltar e ter essa sensação de realização de descartei, fui, fiz, acabou, próximo, sabe? Eu acho que isso não tem o que paga no mundo de você não ficar com esse e se dentro de ti. Eu odeio essa sensação. Então, por isso que eu sou muito assim. Vai, faz, não deu, volta, acabou, sabe? Eu sou assim. Por isso que eu tenho medo das minhas Mas eu acho que reações. tem que ser... Eu acho que assim, quando a gente faz essa... Quando a gente faz isso assim, do nada. Porque se a gente fica pensando Não muito, a vai. gente não faz. Não vai. Tem que, assim... É igual a gente fala de ir pra academia. Se a gente não acordar, colocar roupa de academia e ir, a gente não vai no final do dia. Porque a gente vai ficar pensando o dia inteiro e se remoendo que a gente tem aquilo pra fazer e acaba não indo. Mas faça. Venha pra cá, vai pra outro lugar, dá errado, volta. E assim vai. Não é o que você achou. Tudo bem. Gastei dinheiro, mas dinheiro é uma coisa que a gente recupera. Tempo não. Dinheiro é uma coisa que a gente recupera. Eu acho que é isso. Quer falar alguma coisa? Mais alguma coisa? Não. É isso mesmo. Bem-vindos ao Mimimi Informa. E a notícia de hoje é... Estados Unidos começa a exigir comprovação de vacina contra sarampo em diversas escolas e locais públicos após o surto em 2025. Nas últimas semanas, alguns estados dos Estados Unidos, como Nova York, Califórnia e Flórida, começaram a reforçar as exigências de vacinação contra o sarampo para crianças e até adultos que frequentam escolas, faculdades, centros de cuidado infantil e alguns eventos públicos. Isso acontece por causa de um aumento nos casos, principalmente entre as famílias recém-chegadas que não estão com as vacinas atualizadas. Senta que lá vem mimimi.
esse quadro vocês podem mandar histórias pra gente, tanto de quem mora aqui quanto quem mora no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, história da sua vida, perrengue ou uma história engraçada pra Se gente você rir achar junto. que vale compartilhar. Legal. E se você não quiser ser identificado, a gente não identifica, mas se quiser também a gente pode identificar e colocar seu arroba. Vamos lá. A imigrante e o aspirador assassino. Essa moça, assim que ela chegou aqui nos Estados Unidos, ela foi trabalhar na limpeza, assim como muitas mulheres. E ela falou que ela não conhecia nada das casas americanas, né? No primeiro dia dela e tudo mais. Ela foi fazer uma casa sozinha. E chegando lá, ela falou que viu um aparelho na parede. E ela pensou na cabeça dela, nossa, que aspirador moderno. Deve ser aqueles que limpa sozinho, né? Robô e tudo mais. E ela falou que pegou o negócio da parede e apertou um botão. Só que nisso, o alarme da casa começou a tocar inteiro. Ela falou que parecia cena de filme. As portas todas trancaram, as luzes começaram a piscar, o cachorro latiu. Foi assim, festa. E aí ela se escondeu dentro do closet com o aparelho na mão. E ela achou que ia vir a polícia, que ela ia ser presa, e ela ficou lá escondida. Nisso, depois de um tempo, o dono da casa chegou e explicou pra ela que aquilo era o alarme, né? O sensor de segurança da casa. E ela falou que ele foi super solícito com ela, riu junto com ela e falou que da próxima vez ela pode tocar em tudo, limpar tudo, menos limpar o alarme da casa. Essa foi a nossa história de hoje. Então, se você quiser deixar a sua história, mande pra gente. E esse foi o nosso primeiro episódio. Esse foi o nosso primeiro episódio. A gente quis abrir o coração, contar realmente como foi nossa história, o que a gente acha. Mas tem histórias ainda. Muitas. Então, se você quer saber de alguma coisa em gente. específico, também pode perguntar Se pra você gente. já curtiu... Falei errado. Se você curtiu, já salva, já compartilha. Segue a gente nas redes sociais. Não se esquece de se inscrever no YouTube, que ajuda muito. Comenta. Eu tô olhando aqui que eu tô procurando uma coisa. Calma aí. E a gente vai encerrar por aqui. Esse foi o nosso primeiro episódio. Antes de ela encerrar, eu vou falar uma coisa. Gente, esse episódio deu muito trabalho pra gravar. A minha filha tá assim, estressadíssima. O pai dela hoje não tá aqui. A gente tá tentando dar conta. A gente tá aprendendo a lidar com os aparelhos e microfone, áudio e câmera e luz e tudo. Então, quero me desculpar qualquer coisa, se saiu de errado ou de... Ó, ela tava batendo na porta. Valoriza a gente. De que se vocês esperavam outra coisa. Mãe, socorro. A Duda foi pegar a Sofia ali, que ela tá estressadíssima, como eu falei pra vocês. Mas é isso, sabe, que a gente queria falar. A gente tá aprendendo tudo, então o comentário de vocês, a ajuda de vocês, o feedback de vocês é muito legal. É uma coisa que a gente, sabe, comentários construtivos pra gente melhorar, o que a gente pode falar, o que a gente pode fazer, melhorar alguma coisa no áudio, na câmera. Eu tô olhando pra lá porque ali eu consigo ver como que tá sendo filmado. Mas a gente tá aprendendo, vamos trazer convidados, vamos tentar ir se arrumando no caminho, né? E é isso. A Duda vai falar isso, valorize a gente. Gente, valorizem a gente. Eu sei que é difícil a gente valorizar, eu abrindo meu coração pra vocês enquanto ela não volta. Eu sei que é difícil a gente valorizar quem tá começando, né? A gente geralmente valoriza quem já tá lá em cima. A gente geralmente compartilha e fala sobre quem tá no hype ou quem tem muitos números. Só que essas pessoas, elas chegaram por algum lugar e elas foram pequenas um dia. Pode entrar. Às vezes a gente não dá credibilidade pra quem tá começando e foca só quem tem grandes números, não sei o que, mas essas pessoas começaram a... Vocês entenderam, não vou repetir tudo de novo. É isso. Valorizem a gente. Valorizem a gente. Tá dando trabalho. Vai dar trabalho. Leva tempo. Muito tempo.
aprendizagem, todo mundo tá ajudando, o Lucas, o Felipe, a gente Até a agradece Laura, eles coitada. também. Até a Laura um pouco. E a gente fica o nosso agradecimento pra eles também, que estão por trás de tudo, ajudando. E O Lucas segue passou todo mundo. horas aqui arrumando esse aparelho que a gente desconecta, conecta, tira áudio, coloca áudio, tira. Ele que tá arrumando essas partes assim, tecnologia. E é isso, então segue a gente, curte, comenta, compartilha, por favor. A gente aceita qualquer dicas também. Envia. E é isso. É isso. Tchau, até o próximo episódio. Obrigada se você assistiu até aqui. E fique esse choro da minha filha.